Queridos, eu fui incumbido de falar para vocês nessa noite sobre a Bíblia. O que a Bíblia significa para mim? O que a Bíblia significa para nós? Com base na minha experiência de adventista, de um cristão adventista, eu sou adventista há 15 anos. E eu posso dizer para você, depois que você mantém um contato com a Bíblia, você nunca mais é a mesma pessoa. A Bíblia, meus amigos, tem muitas evidências de que a Bíblia realmente é relevante para o... Eu até falei numa outra programação. Só que eu queria falar para vocês do que a Bíblia realmente significa para mim. Vocês as evidências e que vocês muitos já conhecem, mas eu queria falar para vocês algumas coisas do que a Bíblia tem me ensinado e o que ela significa para mim. Eu tive, meus amigos, eu cresci num lar em que meus pais sempre foram pais muito amorosos. Entretanto, meus pais brigavam muito. E aquelas brigas que nós presenciávamos, especialmente nos almoços, durante toda a nossa vida, nos trouxe consequências. Eu, por exemplo, eu desenvolvi ansiedade, com 11 anos de idade eu comecei a tomar meus primeiros ansiolíticos, para você ter uma ideia. Tive gastrite nervosa. Depois, por alguns reveses que eu passei na vida, aos 26, 27, não, aos 24 anos, 25, eu desenvolvi depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu tive doença e fui curado. Depois eu vou dizer para vocês como. E eu quero que vocês entendam que, assim como a Bíblia mudou a minha vida, ela muda a vida de você também, se você permitir. Só que um pouco antes disso, eu era um indivíduo, meus amigos, que por causa dos meus traumas emocionais, eu ainda lido com eles, mas muitos já se foram embora. Eu era um indivíduo que até o dia do meu batismo, eu não levantava nem a mão na sala de aula para perguntar algo a um professor, por causa da minha baixa autoestima. Eu não falava nem com os meus pais direito sobre os meus problemas. E depois que eu conheci a Bíblia, me veio uma transformação tão grande, que eu passei a falar em público. Como vocês estão vendo, estou falando para vocês, estou tranquilo. E essa transformação, meus irmãos, foi tão profunda, que Deus me ajudou até a falar no rádio e hoje num programa ao vivo na TV, em que eu dou a minha cara a tapa toda terça-feira. Agora, vocês acham que isso o indivíduo faz naturalmente? Não. Deus mudou a minha vida. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu tinha tudo para ser limitadíssimo. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia fez por mim, eu nunca vou ter como agradecer a Deus. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a me deparar com algumas realidades. Primeiro, de que eu era um indivíduo mais defeituoso do que eu imaginava. Quando você vai se aproximando de Deus, você vai vendo que você realmente tem defeitos. Mas ao mesmo tempo, ao me deparar com a Bíblia, eu aprendi que, apesar dos meus defeitos, há um Deus que me ama e que está disposto a encobrir o meu passado e me dar um futuro glorioso. E com base nessas promessas e nesse estudo da Bíblia, eu comecei, meus irmãos, a ser transformado. Por exemplo, quando eu não tinha religião nenhuma, aos 12 anos eu comecei a buscar a Deus. E aí o que eu fazia? Eu tinha já um pouco de síndrome do pânico e tal,
eu lia todos os dias o Salmo 100, porque eu tinha a Bíblia como um amuleto. Eu achava assim, não, se eu ler esse Salmo 100, eu vou ser protegido. E eu fazia também promessas para Deus. Uma vez eu prometi para Deus no 2º grau: se eu passar de ano, eu vou fazer a minha maratona. Eu sempre gostei muito de Cooper, né? Eu corria muito. Eu vou fazer a minha maratona com a minha Bíblia no bolso. E vou me chegar lá e vou fazer uma oração, uma reza, eu falava, né, de agradecimento a Ti. E eu passei, não é? E aí eu fiz isso. E a minha busca começou ali. Um momento, você sabe, vocês não conhecem a minha história, eu voltava aos 17 anos, eu voltava de um treino de futebol, no sábado pela manhã. Eu estava fazendo testes para jogar num clubezinho de 2ª divisão do futebol gaúcho, né? Hoje ele deve estar na 8ª divisão. Mas se eu estivesse lá, estaria na 1ª, com certeza, né? E aí eu voltando no sábado de manhã, parei na frente da igreja, entrei de bermuda, chuteira, com meu cabelo comprido pelo ombro, e aceitei naquele mesmo dia a Cristo, né? Aceitei o apelo no mesmo dia. Aí fui batizado, fiz estudos bíblicos e fui começar, meus irmãos, a ensinar a Bíblia. E no processo de ensinar e dar estudos bíblicos, a transformação divina foi acontecendo. Mesmo quando você se depara com estudos doutrinários, eu queria te dar um aviso. Essa ideia de que doutrina não é importante, que Cristo é mais importante, isso é muito perigoso. Porque é através do conhecimento da doutrina que você conhece a Cristo e se relaciona melhor com Cristo também. Então você não pode separar as duas coisas inseparáveis. E eu comecei, irmãos, a fazer estudos doutrinários para entender a lei, a graça, o amor de Deus, o perdão, o que é justificação. E na medida que eu ia estudando a Bíblia, eu fui percebendo que eu fui me tornando um indivíduo não tão ruim como eu era. Fui melhorando, fui tratando os meus pais melhor do que eu tratava antes. Comecei a me tornar mais tolerante com os defeitos dos outros. E tive, meus amigos, aspirações acadêmicas. Eu até ali os meus 17 anos, eu só queria jogar futebol. Eu não tinha lido nem um livro inteiro até os 17 anos. E a Bíblia me aguçou essa vontade de estudar. Aí eu cheguei na Novo Tempo com 20 anos de idade, 2º grau, nem sabia ligar o computador. E aí comecei a estudar. E fui me desenvolvendo. E eu posso garantir para vocês que isso aconteceu porque o Espírito Santo me ajudou a eu obedecer a Jeremias 15:16. Diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o coração. Foi exatamente isso que eu fiz, meus amigos. Eu comecei a devorar a Bíblia. Até a princípio a minha mãe se preocupou, achou que eu estava virando um fanático. Teve um dia que eu fiquei perto de 20 horas estudando a Bíblia. Mas depois eu não fiz mais isso, depois passou, né? Hoje eu sou um indivíduo normal. Mas é o primeiro amor, você está ali naquilo que é aprender. E quando você come as palavras da Bíblia, realmente, meus irmãos, ela começa a fazer grandes mudanças no indivíduo. Só que, como eu falei para vocês no início, eu passei por reveses na vida e apesar de eu estar seguindo a Cristo, eu desenvolvi depressão. E uma depressão significativa, né? Uma depressão bem incapacitadora. E aí, meus irmãos, através do Evangelho, muitos traumas emocionais meus foram embora. Só que algumas sequelas ficaram. E eu me perguntava, mas por que o Senhor, quando me chamou para o Evangelho, não me curou tudo de uma vez só? Por que o Senhor me tirou a timidez de falar em público?
me ajudou a aprender a gostar de estudar, mas o Senhor me deixou certas coisas que me vieram a fazer desenvolver a depressão. Hoje eu entendo por quê. Deus muitas vezes não faz um milagre completo, porque o maior milagre dele virá depois. Se Deus fizesse um milagre completo na minha vida, eu não tinha percebido em que aspectos do meu caráter e da minha personalidade eu deveria crescer para me tornar um indivíduo melhor. E a partir desse crescimento, quando eu me deparei com aspectos do meu caráter que eu tinha que mudar, aí, meus irmãos, eu fui trabalhando. E aí, irmãos, com tratamento médico, psicoterápico e com a leitura da Bíblia, Deus me curou. Vocês sabem, meus amigos, que o poder transformador da Bíblia, ele é incontestável. Não há a pessoa que me convença que a Bíblia não transforma, porque eu sei o que a Bíblia fez na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa: se você fizer da palavra de Deus o seu guia, como diz o título, o seu manual de sobrevivência, você vai ter uma vida de paz. O que você vai, no sentido de não errar mais, porque isso é impossível. Nós somos santos porque Cristo transfere a justiça dele para nós, de presente. Olha, você não merece, mas como você tem fé em mim, eu vou te dar a minha justiça. De não cometer nenhum pecado é na glorificação. Mas eu te digo uma coisa: você será uma pessoa cada vez melhor. Cada vez que você abre a Bíblia, seja para ir para um plano bíblico, seja para estudar a lição da escola sabatina, seja para comparar um versículo bíblico que é apresentado no livro, eu lhe digo por experiência própria, é uma oportunidade que você dá para Deus mudar algo na sua vida. Meus amigos, não tem como, você não abre a Bíblia e você permanece o mesmo. Se você abrir a Bíblia, ler e pensar assim: o que o Senhor quer dizer para mim com esse texto, com esse capítulo, com essa porção da Bíblia? Cada vez que você faz isso, você está dando ao Espírito Santo uma oportunidade de mudar a sua vida radicalmente. Eu aprendi também, meus amigos, uma outra experiência na minha vida de pecador. E isso eu estou repartindo no primeiro capítulo do meu segundo livro. Muitas vezes, não foram poucas, mas muitas, eu cometia o pecado e aí eu sentia vontade de ir para a Bíblia, mas daí me vinha um pensamento assim: mas você é muito hipócrita. Você recém comete esse erro, esse pecado, e você vai para a Bíblia. E eu senti isso, meus amigos, várias vezes, e eu não sabia se isso vinha do Espírito, ou vinha do diabo, ou vinha da minha própria mente. Só que o Espírito, meus amigos, me incentivou a fazer uma coisa: mesmo que você sinta isso, vá à Bíblia mesmo assim. E eu continuei perseverando. Hoje eu sei de uma coisa: quando eu erro e eu vou à palavra de Deus para buscar conforto, perdão e repreensão, eu não estou sendo hipócrita. Hipócrita eu seria se ao pecar, já que eu pequei, vou esculhambar com tudo, vou chutar o balde e não vou mais procurar a Deus. Não, se você erra e busca a Deus, ao você pegar a Bíblia, não se sinta hipócrita. Se você foi até a Bíblia, foi porque o autor da Bíblia levou você até ela. Então, por mais que você tenha errado, vá à Bíblia do mesmo jeito. Deus não vai, ao contrário, Deus fica feliz de você, após um erro, você parar: olha só, eu estou triste,
isso aqui que eu fiz eu não deveria ter feito mais, mas eu fiz de novo, Senhor, me ajude. E aí você vai à palavra de Deus. Quem não quer que você vá à palavra de Deus quando você peca é o demônio. Porque o demônio sabe que quando você vai à palavra de Deus, mesmo que você erre, Deus vai o quê? Te transformando. Eu teria muita coisa para falar para você sobre isso, mas eu queria mesmo nessa noite repartir com vocês um pouco da minha experiência com a Bíblia. O que a Bíblia fez na minha vida? Como que eu, pecador, tenho lidado com esses sentimentos de que muitas vezes eu não mereço pegar esse livro. Eu não mereço, só que tem um detalhe. A Bíblia diz em Romanos 5, verso 1, que eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Ser justificado, você sabe, ser tornado justo pela fé. Nunca pense que você tem que ser o bonzinho, o santinho, o purinho para você ir a Deus. Vá a Deus e Ele vai tornar você uma pessoa melhor. Se você esperar, você nunca vai conseguir. Agora, se você for a Deus do jeito que você está, você vai ver transformações assim fantásticas. Eu tenho muitos irmãos defeitos que eu gostaria, e pecados que eu gostaria de não estar cometendo mais, mas infelizmente eu não estou. Mas a graça de Cristo tem coberto os meus pecados, tem me ajudado a não ser um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida, e a graça de Cristo tem me levantado quando eu caio. E eu quero, meus irmãos, que vocês desfrutem dessa mesma graça através da Bíblia. Se eu estou em pé hoje, pelos reveses que eu passei, e se eu não desanimei da minha luta, apesar dos conflitos grandes que eu tenho, é graças a esse livro que tem um poder transformador inexplicável. Você não pode ser daqui essa noite sem experimentar esse poder transformador da palavra de Deus. Ele pode começar a agir em você hoje e vai continuar pelo resto da sua vida. Mas dedique tempo de qualidade à palavra de Deus. Leia, reflita e veja o que Deus quer dizer para mim. E eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que você não será mais a mesma pessoa. Se Deus pôde transformar um indivíduo como eu, está ainda no processo de transformação, Deus tem que ser muito paciente comigo, porque eu sou um problema. Deus tem carinho e amor suficiente para continuar amando você e ajudando até o fim. Mas para isso você não pode desistir. Porque de acordo com Mateus 24, 12, é na sua perseverança que você vai ganhar a vida eterna. O mais difícil Deus já fez por você. Agora é com você. Ele te dá tudo de mão beijada. Ele te dá a Bíblia e te dá a terceira pessoa da Trindade para te ajudar a entender a Bíblia. O que mais que você quer? Só não desanime, não desista. O mesmo Cristo que é o nosso juiz no juízo final, Ele é o nosso advogado. E eu pergunto, se você for amigo do juiz, que é o seu advogado, como é que você vai perder a causa? Só se você quiser. Uma ótima noite, um ótimo restante do programa, e nos encontraremos aí mais um pouquinho, se Deus quiser. Pela luz.